Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Pedro, capítulo 5 de 1 de Pedro. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, Pedro aqui ele faz uma vocação, convoca as pessoas a terem fé e dá testemunha das aflições, porque ele participou das aflições do Cristo, e também as aflições que eles vivenciam por seguir o Cristo, assim como todos aqueles que gerenciavam a igreja nascente, ou as igrejas nascentes. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Apacentar as ovelhas, quando se trata daqueles que gerenciam comunidades religiosas, é muito delicado, porque a pessoa vai à comunidade religiosa voluntariamente. Então tem que ter um motivo para ele ir. E tem que ser agradável a essa pessoa ir. E como você vai apacentar? Como você vai orientar? Que tipo de recompensa elas têm? Elas vão para o trabalho porque elas têm que ter o sustento, têm que ter o salário para ganhar o seu ganha-pão. Mas para o templo, qual o objetivo delas irem? Então tem que ter um atrativo. E como tem que ter também disciplina, tem que ter um conjunto de regras a seguir, ele coloca para as pessoas que têm que saber gerenciar. E o que ele pede? Nem para ter cuidado, mas não por força. Mas que saiba agir voluntariamente, com amor, com carinho, com respeito. E também nem por torpe ganância. Querer seguidores simplesmente por querer. E outro detalhe, que esteja sempre com o ânimo pronto para servir e para ajudar. Portanto, ânimo pronto. E também não ter a pretensão de ter domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para que todos possam observar como você conduz a sua vida para procurarem seguir também os seus caminhos, os seus passos. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Para alcançarmos essa coroa da glória, precisamos de nos empenhar, precisamos de agir com responsabilidade, agir com ternura e amor. Todos nós temos este compromisso divino de agir e fazer o bem possível, conforme já foi mencionado várias vezes antes, para estarmos recebendo esse benefício divino de estarmos em paz com a nossa consciência no mundo dos espíritos. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. E sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E todo jovem ser sujeito aos anciãos, respeitar os anciãos, então todos aqueles que estão em qualquer faixa de idade, mas abaixo dos anciãos, devem obediência aos anciãos. E os anciãos tinham um papel fundamental na igreja nascente, principalmente dentro do judaísmo, onde eles eram ouvidos e tinham o conselho de anciãos, que eram pessoas que estudavam as leis, interpretavam as leis e explicavam as leis e também aplicavam as leis nas pessoas que estavam ali sob seu julgamento. Portanto, eles eram muito respeitados e ele aconselha aos jovens a manter esse respeito, a manter essa tradição. E ter humildade, porque Deus não vai olhar para os soberbos com o mesmo olhar de bondade que olha para os humildes. Por quê? Deus não faz acepção de pessoas, já foi dito anteriormente. Mas quando as pessoas têm muita soberba, muita arrogância, eles não vão captar a intuição passada pelos bons espíritos. Eles vão sempre ouvir as tentações dos espíritos maus, dos espíritos do mal. Para trabalhar para o bem, pelo bem e com o bem, exige de nós um esforço. E esse esforço, para alcançarmos o objetivo, temos que nos revestir da humildade. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele todas as vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, não temos que ter ansiedade, não temos que ter preocupação com o futuro. Confiemos em Deus e, logicamente, procuremos agir bem
com disciplina, com cuidado, no tempo presente. Agindo bem no momento presente, no momento que nós estamos, vamos procurar trabalhar efetivamente para realizarmos o melhor e construirmos a edificação do bem em nossa caminhada. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos do mundo. O ataque do diabo, seja dos espíritos do mal, é inerente a qualquer um que esteja encarnado na Terra. Tanto os bons, para tentar desviá-los do caminho do bem, quanto os maus, tentando fazê-los ainda mais maus do que são. A partir do momento que nós entendermos isso, a partir do momento que nós compreendermos o tamanho da responsabilidade que nós temos, o tamanho do compromisso que nós temos frente às adversidades da vida, nós começaremos então a dar os nossos passos, a começar a construir um ideal melhor, um ideal que traga para nós esperança, fraternidade e luz. Vigiemos, pois, os nossos caminhos e permaneçamos atentos aos detalhes. O convite do mal é farto. O caminho do mal normalmente é bem fácil de ser seguido. Agora, os convites para o bem já são raros, porque normalmente não temos ouvidos para ouvi-los. Passam desapercebidos. Já o caminho do bem tem as dificuldades que temos que perseverar, temos que vencer as adversidades e temos que trabalhar visando um benefício que nem sempre está ao nosso alcance definir. Nem mesmo conseguimos compreendê-lo plenamente. Apenas entendemos que devemos seguir ao Pai e os ensinamentos do Cristo que nos conduz ao Pai. Mas aí nós temos que entender e sentir no fundo do coração essa necessidade. Portanto, temos que resistir a todas as tentações do mal, firmes na fé, para podermos seguir com Cristo no caminho redentor. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A partir do momento que acreditamos em Deus, esse mesmo Deus que nos envia Jesus para nos dar o caminho que devemos seguir para a salvação, nós precisamos ver que temos que padecer um pouco, bem pouco perante as maldades que já fizemos. Em cada época, começamos a pagar uma etapa a etapa, portanto, um ato de amor, um ato de caridade, anula uma multidão de pecados. E aí nós temos que ver quanto Deus é generoso. Ao tamanho das maldades que já fizemos no passado remoto, pequenas gotas de caridade caem sobre nossas almas como um refrigério para caminharmos rumo a Deus. A Ele seja a glória e o poderio, para todo sempre. Amém. Devemos dar glória a Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações, porque Deus está sempre nos abençoando e nos iluminando. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. E aqui dá para a gente entender que Paulo não escrevia. Ele ditava e alguém escrevia para ele. Portanto, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente. Portanto, ele está dizendo que ele dita essa carta a Silvano abreviadamente. Ele poderia falar muito mais. Ele procurou sintetizar ao máximo para que não fosse muito pesado para as pessoas lerem e refletirem sobre o ensinamento. E ele lembra dos outros que saúdam toda aquela equipe. E assim nós temos que procurar sempre nos saudarmos uns aos outros, procurar passar um sentimento de paz uns para os outros, ajudarmos-nos uns aos outros e, se necessário, admoestarmos-nos mutuamente, para que ambos saibamos seguir o caminho do bem e desviarmos-nos de todo o mal. E esses
admoestarmos-nos mutuamente, não, olha o que você fez de errado, você fez o maior. Não, naturalmente. Olha, não é bom agirmos, primeira pessoa do plural, desta forma. É melhor tomarmos uma atitude mais compatível com o Evangelho, mais educada, mais humana, mais condizente com as nossas condições de espírito em evolução, mas que já busca acertar. E assim, sob as bênçãos de Jesus, que possamos seguir o caminho de luz, o caminho de harmonia, de paz, de fraternidade, que esse amor do Cristo possa estar sempre nos envolvendo, nos alimentando a alma. E assim chegamos ao fim de mais um capítulo, de mais uma etapa. Este é o último capítulo da primeira carta de Pedro. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Se você ainda não for inscrito, inscreva no nosso canal. Ajude-nos a divulgar o Evangelho de Jesus. Paz e luz, que as bênçãos do Cristo estejam sempre nos iluminando e nos envolvendo.